Sou Letícia, residente de endocrinologia, e eu vou falar hoje sobre antidiabéticos orais, metformina, sulfonilureias, pioglitazona e inibidores do DPP-4. Bom dia, gente. Eu sou Letícia, sou residente de endocrinologia e fico responsável pela aula de hoje, que são fármacos no tratamento do diabetes. Vou citar algumas classes, que é a sulfonilureias, metformina, pioglitazonas e os inibidores do DPP-4. Então, falando um pouquinho sobre a questão da introdução, certo? A gente sabe que o foco no tratamento do diabetes, ele é seguido de uma abordagem ampla. Então, vou querer sempre visar uma proteção cardiorrenal, o controle da obesidade e também fazer uma intensificação do controle glicêmico. O controle glicêmico, ele é essencial para eu prever complicações micro e macrovasculares. A gente sabe que para ter uma redução de complicações microvasculares, o ideal é eu manter uma hemoglobina glicada menor do que 7 de uma forma sustentada. E para diminuir as complicações macrovasculares, o ideal seria eu ter um controle glicêmico precoce e ao longo do tempo do tratamento do paciente, e quanto mais precoce esse controle glicêmico, maior a redução da incidência de complicações macrovasculares. E também a questão do controle do peso, porque ele vai estar associado com uma melhora do controle glicêmico, aumenta a chance de remissão do diabetes e também reduz a incidência de complicações microvasculares. Então, assim, o objetivo do tratamento sempre vai ser reduzir ao máximo as complicações micro e macrovasculares por meio de um controle glicêmico rígido, controle lipídico e de pressão arterial. E a gente sabe que o controle glicêmico, ele depende muito das metas, e o que a gente mais utiliza é o da ADA, mas acaba que existem várias metas a depender das sociedades. Então, o dado que a gente preconiza muito é quando eu vou ter uma hemoglobina glicada menor do que 7, a glicemia de jejum entre 80 e 130, a pré-prandial 80 e 130 e 2 horas pós-prandial menor do que 180. E aí, assim, a gente não pode falar sobre os fármacos sem antes lembrar um pouquinho da fisiopatologia da diabetes para a gente poder entender o mecanismo de ação de cada droga. Então, assim, a gente sabe que existem fatores genéticos e fatores ambientais que eles vão influenciar na questão da resistência insulínica. Isso vai causar uma hiperinsulinemia e, inicialmente, eu vou ter uma tolerância normal à glicose. Depois, eu vou ter a hiperinsulinemia associado com uma intolerância à glicose. Depois eu vou ter a falência das células beta que vai evoluir para um diabetes. Então, só exemplificando novamente, né? Eu vou ter a resistência insulínica, eu vou ter o aumento da lipólise e também a liberação de ácidos graxos. Com isso, eu vou ter uma diminuição da captação de glicose pelo músculo e pelos adipócitos, uma produção aumentada de glicose pelo fígado, e isso tudo vai causar uma hiperglicemia. Paralelamente a isso, eu vou ter o aumento dos níveis de ácidos graxos, causando uma lipotoxicidade e disfunção das células beta, que vai se juntar com os fatores genéticos e depósito de amiloide também. E aí, aquela imagenzinha clássica, que é a questão do octeto, que são aonde as drogas elas vão agir para poder diminuir essa questão da hiperglicemia. Então, a gente sabe que a hiperglicemia ela vai acontecer porque eu vou ter o aumento da reabsorção renal de glicose, o aumento da lipólise, diminuição do efeito incretínico, o aumento do débito hepático da glicose, o aumento da secreção de glucagon, diminuição na secreção de insulina, diminuição na captação periférica de glicose e também disfunção dos neurotransmissores. E aí é onde cada droga vai agir, mas nessa aula, como eu já havia comentado, eu vou me deter na metformina, nas glitazonas, inibidores DPP-4 e nas sulfonilureias. E aí aqui é só exemplificando a questão do início do tratamento, né? Inicialmente eu tento sempre fazer uma monoterapia dependendo da hemoglobina glicada entre 6,5 e 7,5. Então, geralmente eu inicio a metformina, pode estar associado ou não com inibidores do DPP-4. E à medida em que eu vou tendo um controle glicêmico, ou eu aumento ou tento reduzir a dose dos antidiabéticos. Então, geralmente quando eu não consigo atingir uma meta glicêmica com a monoterapia, eu faço a terapia dupla, podendo escalonar para terapia tripla ou terapia quádrupla. E se o paciente tiver uma hemoglobina glicada muito elevada, associado com sintomas catabólicos, já inicio a terapia baseada em insulina. Então, iniciando a aula propriamente, né? As questões das bigonidas, o único fármaco representante é a metformina. E qual vai ser o mecanismo de ação desse medicamento? Ele vai melhorar a sensibilidade periférica à insulina, porque ele vai causar uma inibição da gliconeogênese hepática.
Então, como a gente pode ver na figura, a metformina ela vai diminuir a resistência insulínica, porque ela aumenta a captação de glicose no músculo esquelético, ela vai aumentar a lipogênese e diminuir a lipólise nos adipócitos, aumenta a quantidade de receptores do GLP-1 no pâncreas, diminui a glicogenólise e a gliconeogênese hepática e aumenta a captação e a utilização da glicose no intestino e aumenta a secreção de GLP-1. E ela tem uma metabolização hepática e uma excreção renal. O ideal é que ela seja administrada com alimentos, porque quando isso acontece, vai retardar a absorção do medicamento e com isso vai diminuir os efeitos colaterais. Diminui a glicemia de jejum em torno de 20 a 30%, a glicemia pós-prandial em torno de 30 a 40% e a hemoglobina glicada em torno de 1 a 2% e não causa hipoglicemia. Em relação aos efeitos colaterais, o efeito mais comum são realmente os efeitos gastrointestinais, que eles ocorrem até 20% dos pacientes e cerca de 5% desses pacientes vão acabar descontinuando o medicamento por causa desses efeitos. Também causam acidose lática e reduz a absorção de vitamina B12 no ilho distal. Contraindicação desse remédio, né? Disfunção renal grave, quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor do que 30. Questão de cirrose hepática, DPOC, um paciente com insuficiência cardíaca, paciente internado com sepsis, ou então aquele paciente que já tem histórico de acidose lática. E lembrando que quando o paciente tem um clearance de creatinina entre 30 e 45, eu tenho que fazer o ajuste da dose utilizando no máximo 1 grama a dia. Em relação aos estudos, esse estudo ele foi o maior estudo e o mais longo sobre a utilização da metformina para a prevenção de diabetes. Ele utilizou os dois grandes estudos da metformina, que foi o DPP, que era o Diabetes Prevention Program, e o estudo subsequente dele, que era o DPPO, que era o Diabetes Prevention Program Outcomes Study. E aí, como é que foi feito esse estudo? Foi um ensaio clínico randomizado, que utilizou 3.234 pacientes com alto risco para o desenvolvimento de diabetes, e ele dividiu esses pacientes em 3 grupos. Um grupo utilizou placebo, outro grupo utilizou a metformina e o outro grupo utilizou a intervenção do estilo de vida. E aí, o estudo ele durou em torno de 3 anos, e o desfecho primário foi a incidência do diabetes. E o que é que foi visto? Que após quase 3 anos do estudo, a metformina ela reduziu a incidência do diabetes em 31% quando eu comparo com o placebo. E esse efeito ele foi maior quando eu vi em pessoas que tinham obesidade, uma glicemia de jejum alterada ou histórico de DMG. E após 10 a 15 anos do estudo, a redução de diabetes ela permaneceu em 18%. Então, como a gente pode ver no gráfico, a linha azul, ela mostra os pacientes que utilizaram a metformina e a linha vermelha é os pacientes que utilizaram placebo. Então, quando eu comparo os dois, realmente eu tive uma menor incidência de diabetes e também uma maior manutenção da perda de peso nos pacientes que utilizaram a metformina. Já esse outro estudo, ele quis avaliar o benefício do controle intensivo inicial utilizando sulfonilureias, a insulina ou a metformina nas pessoas com diabetes tipo 2 recém-diagnosticada após 24 anos de acompanhamento. Então, eles utilizaram 5.102 pacientes entre 1997 e 1991 e eles dividiram os pacientes em 2 grupos. Aquele grupo que tinha um controle intensivo inicial, que seria a utilização de sulfonilureia, metformina ou a insulina, e metade dos pacientes utilizaram tratamento convencional, que seria a utilização apenas da dieta. E eles acompanharam até 42 anos, mas principalmente 24 anos após o fim do estudo. E os desfechos analisados foi a questão da morte relacionada ao diabetes, morte por qualquer causa, infarto, AVC. E aí o que é que foi visto? Que realmente eu tive um benefício no controle intensivo precoce, principalmente após os 24 anos após o estudo. Então, a utilização de sulfonilureia e insulina, ela reduziu em 10% a mortalidade por qualquer causa, em 17% o infarto e em 26% de doença microvascular. Já nos pacientes que utilizaram a metformina, eu tive uma redução de 20% da morte por qualquer causa e 31% dos pacientes com infarto, né? Mas não teve uma redução significativa na questão do AVC, da DAOP e de doença microvascular nos pacientes que utilizaram a metformina. E aqui o gráfico, né? O de cima mostra realmente os desfechos relacionados ao diabetes. O primeiro é da insulina ou sulfonilureia, realmente tem uma diferença estatística. Esse segundo é com a utilização da metformina.
Na questão do infarto, também teve a diferença significativa, e o que não teve foi mais a questão da doença microvascular, porque quando a gente olha o gráfico, na metformina não teve diferença significativa, mas na utilização da insulina sulfonilureia, realmente eu tive na questão da doença microvascular. Então, qual é a conclusão que esse estudo mostrou? Que o controle glicêmico intensivo precoce, ele reduz o risco de morte de infarto nas pessoas com diabetes tipo 2 e que controlar a glicemia de forma precoce é fundamental para evitar as complicações ao longo do tempo. E aí, falando agora das sulfonilureias, o mecanismo de ação é que eles vão estimular a secreção pancreática de insulina pela ação do receptor SUR1 presente nas células beta. Agora, lembrando que as sulfonilureias, elas estimulam a secreção e não estimulam a síntese da insulina. Então, eu preciso ter uma célula beta funcionante para esse medicamento agir. Então, se eu não tiver uma célula beta funcionante, não vai adiantar utilizar o medicamento porque eu não vou ter a produção de insulina, então eu não vou ter o que estimular na secreção. E aí os três principais fármacos é a glibenclamida, mas é a que causa mais hipoglicemias, a gliclazida, que é a que a gente mais utiliza, e a glimepirida. Elas vão declinar em torno de 60% a 70% na glicemia de jejum, reduzem em torno de 1 a 2% na hemoglobina glicada, só que elas tendem a ter a eficácia declinando ao longo do tempo, exatamente porque eu vou ter uma falência pancreática secundária. A contraindicação é insuficiência renal ou hepáticas graves e o efeito colateral é principalmente ganho de peso e hipoglicemia. E as hipoglicemias, elas vão estar muito relacionadas quando eu utilizo uma dose excessiva, quando eu faço a omissão de refeição, uma atividade física extenuante, quando eu associo ele a outros medicamentos, por exemplo, quando eu associo uma sulfonilureia com insulinização plena, a gente sabe que tem um risco de hipoglicemia maior, então a utilização dos dois juntos acaba sendo contraindicado. Em relação ao estudo, esse foi o estudo Advance, que utilizou 11.140 pacientes com diabetes tipo 2, e eles foram randomizados, em parte para o controle glicêmico padrão e o outro controle glicêmico intensivo. O controle glicêmico intensivo foi a utilização da gliclazida ou outro antidiabéticos para atingir uma hemoglobina glicada menor do que 6,5. E o controle padrão acabou sendo práticas clínicas habituais, que seria um controle glicêmico um pouco menos rígido. E aí, o que é que foi visto? O segmento foi feito por 5 anos, e no controle glicêmico intensivo, a meta da hemoglobina glicada era menor do que 6,5, e no controle padrão era de 7,3. Então, foi visto que nos pacientes que tiveram um controle glicêmico intensivo, eu tive uma redução da incidência combinada de complicações micro e macrovasculares, teve uma redução de eventos microvasculares maiores e também uma redução da nefropatia. Não teve diferença significativa sobre retinopatia, eventos macrovasculares maiores e morte vascular ou morte por qualquer causa. Mas nos pacientes que tiveram um controle intensivo maior, eu tive também uma maior chance de hipoglicemias. Então, aqui o gráfico realmente mostrando que o que realmente teve maior evidência, que teve evidência significativa foi na questão da combinação entre o controle micro e macrovascular e também dos eventos microvasculares. Quando eu vejo evento macrovascular maior e a morte por qualquer causa, não teve uma diferença significativa, estatística significativa, e a gente consegue ver por esse gráfico. Realmente, a combinação de complicação micro e macrovascular e os eventos microvasculares maiores. Então, quando eu teve a conclusão do estudo, quando eu tive uma redução, um controle intensivo precoce, glicêmico, ele reduziu em 10% os efeitos macro e microvasculares combinados e reduziu em 21% a nefropatia, mas acabou tendo maior risco de hipoglicemias graves. Em relação às glitazonas, no mecanismo de ação, eles são agonistas dos receptores dos PPARY. Então, eles vão acabar regulando os genes que vão envolver na diferenciação do adipócito, na capacitação e no armazenamento de ácidos graxos e na captação da glicose. Então, como a gente vê na figura, eu vou ter a ativação do PPARY, vou ter uma modificação na expressão e na transcrição gênica, vai diminuir a lipólise e a liberação de ácidos graxos, diminui o TNF e a leptina, e aumentando a adiponectina, melhorando a sensibilidade à insulina. Com isso, vai diminuir a produção hepática de glicose e também aumenta o glutamato 1 e o glutamato 4. O único representante é a pioglitazona. No passado, existe outro representante, que era a rosiglitazona, mas foi retirado do mercado porque foi visto uma associação com maior risco de infarto e o aumento da mortalidade cardiovascular.
Ele é bem comparável em relação à sulfonilurease e à metformina no controle glicêmico. Ele pode reduzir a hemoglobina glicada em até 1,5%. E os principais efeitos colaterais acabam sendo o edema periférico, anemia dilucional e ganho de peso. E no edema periférico é porque ele vai causar uma retenção de líquidos, e lembrando que isso pode causar ou desencadear uma insuficiência cardíaca nos pacientes. Então, acaba que as principais contraindicações desse medicamento são as doenças hepáticas graves, deve ser evitado também em pacientes alcoolistas e também nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, sendo contraindicado naqueles pacientes que têm o NIRAN 3 e 4. Em relação aos estudos, o principal estudo foi o estudo PROACTIVE, que ele avaliou se a pioglitazona ela vai reduzir os eventos macrovasculares e a mortalidade nos pacientes que têm diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular. Então, foi um ensaio clínico randomizado que avaliou 5.238 pacientes, e esses pacientes eles tinham diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, e foram divididos em dois grupos, o grupo que utilizou a pioglitazona e o grupo que utilizou o placebo. O desfecho primário foi a mortalidade por todas as causas, o infarto agudo do miocárdio não fatal, AVC, síndrome coronariana aguda, e o tempo médio de acompanhamento foi em torno de 34 meses. E o que é que foi visto? Que o evento primário, eu tive uma redução, quando comparado os dois grupos, né? Foi de 19,7% no grupo da pioglitazona e 21,7% no grupo do placebo. Então, acabou que os eventos primários, eles não foram estatisticamente significativos. O desfecho secundários, que foi a mortalidade e infarto não fatal e AVC, que ocorreu uma diferença significativa estatística, né? Que teve uma redução de 11,6% no grupo da pioglitazona e do placebo foi em torno de 13,6%. E mostrou que ela é uma droga segura, mas que acabou ocorrendo o aumento de internações por insuficiência cardíaca. Quando eu comparo, foi em torno de 6% dos pacientes com a pioglitazona e 4% no grupo dos placebos. Então, realmente, a pioglitazona ela mostrou um benefício modesto na redução de eventos cardiovasculares maiores, que seria o desfecho secundário, e tem que ser utilizada com cautela naqueles pacientes que apresentam insuficiência cardíaca. E falando agora sobre os inibidores dos DPP-4, que são os grupos da gliptina, o mecanismo de ação é que eles vão estimular de forma indireta o sistema das incretinas. Então, eles vão inibir o seu metabolismo pelos inibidores da DPP-4. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou inibir o DPP-4, aumento o GIP e o GLP-1, vou ter a estimulação da secreção de insulina e a inibição da secreção de glucagon, e por isso eu vou ter uma redução da glicemia. Eles são medicamentos que eles vão diminuir a glicemia de jejum em torno de 18 e a glicemia pós-prandial em torno de 25 e a hemoglobina glicada em torno de 0,75. Eles são medicamentos bem tolerados, eles não estão associados com hipoglicemias e nem com reações gastrointestinais adversas. E eles acabam tendo um efeito neutro sobre o peso e eles não melhoram tanto os desfechos cardíacos, como outras drogas que vão ser citadas em outra aula. Então, acaba que nos últimos anos, como eles são os medicamentos que não têm um custo tão acessível e não tem uma melhora do desfecho cardiovascular, como eu vou citar à frente, e também tem um efeito neutro sobre o peso, acaba que está tendo uma diminuição na prescrição desses medicamentos. Os principais efeitos colaterais, cefaleia, angioedema, náuseas e pancreatite, mas acaba sendo um efeito raro. E as principais contraindicações é no diabetes tipo 1, nas gestantes, nos lactantes e também evitar nos casos de pacientes com insuficiência cardíaca. E aí aqui é só uma tabela exemplificando quais são os fármacos que a gente tem, o metabolismo deles, a via de eliminação e as principais interações medicamentosas. E aí agora a gente vai falar sobre os estudos de cada droga e os achados que foram encontrados. Então, primeiro falando sobre o estudo da saxagliptina, que foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que avaliou 16.492 pacientes com diabetes tipo 2 e com histórico ou risco de doenças cardiovascular. Foram divididos em dois grupos, pacientes que utilizaram a saxagliptina ou os que utilizaram placebo, e eles foram acompanhados por uma média de 2 anos. E quais foram os resultados? O desfecho primário, que seriam os desfechos cardiovasculares, que é a morte cardíaca, infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico, eu não tive uma diferença significativa quando eu comparei a utilização da saxagliptina com a utilização do placebo.
teve 7,3% de redução do grupo da saxagliptina contra 7,2% no grupo do placebo. Já o desfecho secundário, que inclui morte cardiovascular, o infarto, AVC, a hospitalização por angina, também não teve uma diferença significativa. E o que é que foi visto no estudo? Que teve um aumento significativo no risco de hospitalização por insuficiência cardíaca nos pacientes que utilizaram a saxagliptina. Foi de 3,5% comparado com 2,8% nos pacientes que utilizaram placebo. E realmente está aqui mostrando que tanto o desfecho primário quanto o desfecho secundário não teve uma diferença significativa. Então, o que é que o estudo concluiu? Que a saxagliptina não aumentou nem diminuiu os eventos cardíacos, teve um aumento no risco de hospitalização por insuficiência cardíaca e não teve também diferença significativa na taxa de pancreatite. Já o segundo estudo foi com a utilização da alogliptina. Então, foi um ensaio clínico duplo cego, randomizado, que avaliou 5.380 pacientes com diabetes tipo 2, associado com um infarto ou angina, com hospitalização dos últimos 15 a 90 dias. Foram divididos em 2 grupos a utilização da alogliptina ou do placebo e o segmento foi de 40 meses. E quais foram os resultados? Em relação ao desfecho primário, que era morte cardiovascular, o infarto não fatal ou AVC não fatal, quando a gente compara a alogliptina, foi de 11,3% e o placebo de 11,8%. Então, não tendo novamente nenhuma diferença em relação aos 2 grupos. Em relação ao controle glicêmico, realmente quem utilizou a alogliptina teve um controle glicêmico melhor do que os pacientes que utilizaram o placebo. Então, quando a gente pode ver aqui no gráfico, todos os efeitos cardiovasculares não aconteceram nenhuma diferença significativa. E o que realmente ocorreu a diferença foi nesse gráfico, que é a questão da hemoglobina glicada, que os pacientes que utilizaram a alogliptina tiveram melhor controle glicêmico do que aqueles que utilizaram placebo. O outro estudo foi falando sobre a sitagliptina. Então, foi um ensaio clínico randomizado duplo cego que avaliou 14.671 pacientes que tinham diabetes e doença cardíaca prévia. Então, foram divididos em 2 grupos, a sitagliptina e o outro foi com placebo ou alguma terapia que o paciente já fazia. E foi um segmento de 3 anos. Então, os desfechos primários, que era a morte cardíaca, o infarto e o AVC, realmente também não houve a diferença significativa. Foi de 11,4% no grupo da sitagliptina e no grupo do placebo foi de 11,6%. Em relação à insuficiência cardíaca, não teve um aumento da taxa de internação hospitalar e também não houve uma diferença significativa nos grupos em relação ao risco de pancreatite. Como a gente pode ver no gráfico também, quando a gente compara os 2 grupos, realmente não teve nenhuma diferença estatística entre os 2. Então, não aumentou a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca, não aumentou o risco de eventos cardiovasculares maiores e não aumentou o risco de pancreatite. O outro estudo foi sobre a linagliptina, que avaliou 6.979 pacientes com diabetes tipo 2, alto risco cardiovascular, e esse grupo avaliou também os pacientes que tinham disfunção renal. Então, eles tinham DRC, incluindo muitos com a taxa de filtração glomerular menor do que 45. Foi dividido 2 grupos, os pacientes que utilizaram a linagliptina e os pacientes que utilizaram placebo, e durou em média de 2 anos. E quais foram os resultados? Foi que a linagliptina não teve um aumento sobre efeitos cardíacos maiores, não teve aumento de risco de hospitalização por insuficiência cardíaca, não teve também diferença sobre a progressão da doença renal terminal, teve uma pequena redução da albuminúria, mas foi algo que não teve muitos impactos, e a gente viu que é uma droga segura para os pacientes com doença renal avançada, exceto para aqueles pacientes que fazem a diálise. E o outro estudo foi sobre a evogliptina, que foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego controlado, que foi dividido em 2 grupos, nos pacientes que tinham diabetes. A evogliptina e o outro grupo foi utilizar um placebo ou algum outro inibidor de DPP-4, inclusive a linagliptina, e ele durou 24 meses. E o que é que foi visto? Foi visto que nos pacientes que utilizaram a evogliptina não teve uma inferioridade em relação à linagliptina na redução da hemoglobina glicada, teve uma melhora na variabilidade glicêmica sendo avaliado pelo CGM, teve uma redução, uma incidência de efeitos adversos acabou sendo semelhante com o outro grupo analisado e também pode ser utilizado nos pacientes com doença renal crônica sem o ajuste de dose. E aí aqui foi só uma tabelinha que realmente mostrou a comparação dos estudos e dos fármacos com relação ao risco cardiovascular e o risco de internação por insuficiência cardíaca. Então, a gente vê que a saxagliptina
tem um efeito neutro sobre o risco cardiovascular, como todos os outros estudos que eu comentei, mas ele acabou sendo o único que aumentou o risco de insuficiência cardíaca. Já os outros estudos, que foi com a alogliptina, sitagliptina e linagliptina, teve efeito neutro sobre o risco cardiovascular e acabou não tendo efeito também sobre a questão da internação por insuficiência cardíaca. E aqui é uma tabelinha que só resume os 4 fármacos que foram exemplificados na aula, né? Em relação à sua eficácia e o custo. Então, a gente sabe que a metformina, ela acaba tendo eficácia alta, não tem chance de hipoglicemia, tem um efeito mais neutro no peso, é um medicamento oral e que tem baixo custo, mas acaba tendo muitos efeitos gastrointestinais. Os inibidores de DPP-4, eles têm uma eficácia mediana, não causam hipoglicemias, têm um efeito neutro no peso, só que o custo deles acaba sendo médio. Então, acaba que você tem que avaliar a questão do custo-benefício do uso desse medicamento. A pioglitazona tem uma alta eficácia, não causa hipoglicemia, mas já causa um aumento no ganho do peso, tem um custo baixo, inclusive saiu uma nova droga da pioglitazona que está custando R$41, então acaba sendo bem mais acessível aos pacientes, mas o grande efeito colateral é a questão do ganho de peso e na descompensação da insuficiência cardíaca nos pacientes cardiopatas. E a sulfonilureas, que também são medicamentos com alta eficácia, mas acabam aumentando o risco de hipoglicemia, acabam causando um ganho de peso e tem um baixo custo. Então, realmente vai depender muito de cada caso a caso para a prescrição dos medicamentos.